Ei, bem-vinda, bem-vindo ao Oncotô, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Sou Fabiane Sambati, uma ex-paciente oncológica de câncer de mama e estou aqui para falar um pouquinho do que vem acontecendo comigo após a alta oncológica. Quero contar tudo que quase ninguém sabe e nós sequer imaginamos que possa acontecer quando se termina um tratamento de câncer. Espero que ao se identificar com alguma situação, perceba que não está só nessa jornada, viu? Também aos familiares, amigos e profissionais da saúde que tenham contato com algum paciente oncológico ou ex-paciente, que sirva como informação e conscientização. Fique comigo, vou abordar os assuntos de uma forma mais leve para ficarmos um pouco mais à vontade. Episódio número 7. E aí, família? Vamos falar de família? Tem uma música do Titãs, quem é um pouco mais antigo vai lembrar. Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família, vive junto todo dia. Nunca perde essa mania. Eu acho um barato essa música, mas ela fala exatamente como são as famílias. E família é assim, cada uma com a sua, não interessa o tamanho dela. Quem não tem o pai, quem não tem a mãe, quem não tem nenhum dos dois, mas em algum momento foi família. Eu, por exemplo, perdi meu pai quando tinha 25 anos. Meu pai também teve câncer e ele se foi aos 53 anos. Ficamos eu e minha mãe. Não tive irmãos, sou filha única. Mesmo assim, uma família. Em compensação, a família da minha mãe é muito grande. Tenho muitos tios e muitos primos e agora os filhos dos primos. E a família só cresce. E para falar do comportamento de famílias, eu vou utilizar o exemplo da família da minha mãe. Até porque a família do meu pai, depois que meu pai se foi, eu perdi muito contato com eles. Então a família da minha mãe virou a referência para que eu pudesse, no dia 20 de dezembro de 2017, quando eu tive o diagnóstico do câncer, entender como eu lidaria com o comportamento dessa família. Tudo começou pela data. 20 de dezembro não é uma data, convenhamos, muito boa para ficar dizendo a uma família que você está com câncer e vai ter que tratar. Então eu guardei essa informação para mim e fui, claro, com esse rojão todo na mão, atrás da minha terapeuta, para que ela pudesse me dar o suporte até eu entender o momento correto de anunciar que eu ia passar por um tratamento oncológico e que algumas coisas iriam mudar na minha rotina e provavelmente daqueles que se envolvessem junto comigo. E assim aconteceu. Comecei o tratamento, as coisas foram andando de uma maneira bem encaixada. Alguns familiares se predisporam a me ajudar e outros foram, eu acredito que tentando entender como tudo isso funcionava. E muitos ficaram sem reação alguma. A situação foi difícil de lidar e cada um teve o seu momento para saber conduzir. É claro que em meio ao turbilhão de coisas que foram acontecendo, eu não fui parando para observar muito se fulano ou ciclano estava me ajudando ou não, se havia conseguido entender se tinha caído a ficha de como funcionava esse tipo de tratamento ou as possibilidades, o que poderia acontecer comigo, como poderia me ajudar. Para minha mãe, obviamente, foi muito mais difícil ainda. A aceitação desse tipo de tratamento foi algo que transcorreu durante todo o tempo e para ela foi muito delicado ver a única filha tratando de uma doença que todos temem muito e que na maioria das vezes as pessoas infelizmente ainda encaram a doença como uma sentença de morte. Isso para os pais normalmente é muito mais difícil. Alguns conseguem se sobrepor e tiram forças de onde sequer imaginamos para que consigam nos sustentar, nos apoiar
e nos fortalecer naquele momento de maior fragilidade e de dificuldade. Mas é preciso entender que cada ser humano tem uma reação, tem uma maneira de pensar e tem uma forma de lidar com os seus sentimentos, as suas emoções. E nós não podemos cobrar isso das pessoas. Quando nós estamos em tratamento, as nossas forças elas estão sendo reservadas para o nosso momento com o nosso emocional, mental, espiritual e também reserva de energia para o nosso corpo aguentar todo aquele tranco. Então, naquele processo todo de tratamento, eu não estava exigindo absolutamente nada da minha mãe, porque eu estava me cuidando, eu precisava voltar todas as atenções a mim e todo o restante dos familiares e minha mãe, enfim, quem estivesse ali por perto, necessitariam naquele momento fazer o seu e cuidar de si. Claro, sobrasse energia, condições de me apoiar, de me prestar um suporte, seria muito bem-vindo. Certamente, acolhimento familiar é extremamente importante. Hoje até consigo dizer que o acolhimento familiar ele é tão importante que ele transmite a nós a segurança que muitas vezes sentimos no decorrer daquele tratamento ali, a dúvida se conseguiremos o êxito, se teremos forças para chegar até o final. O suporte da família, ele faz muita diferença se tivermos este acompanhamento familiar preparado para esse tipo de tratamento. Não dá para cobrar dos seus familiares um apoio, porque cada um é natural ter suas limitações emocionais. Mas também penso que cabe ao familiar, se ele não está conseguindo ajudar, não está sabendo lidar com aquela situação, vá em busca de ajuda para ajudar. Como se comportar? Busque informações. Como eu posso ajudar um paciente oncológico? Isso é esclarecimento, lucidez com relação à doença, com relação ao comportamento humano. A minha experiência com os meus familiares, eu só consegui perceber tudo o que havia acontecido depois que terminou o tratamento, porque enquanto estamos ali dentro do armário de Nárnia, naquele turbilhão de informações, de tomada de decisões, não paramos para observar muito o comportamento das pessoas. Vamos levando meio que no piloto automático, mas a questão está quando terminamos e vamos para o próximo passo, que é a jornada pós-câncer, e aí precisamos sair do armário de Nárnia. Colocamos a carinha para fora para ver o que o mundo nos reserva. E aí que começa a ficar complicado, porque nós precisamos retomar aquela vida que deixamos lá atrás e que nem sempre desejamos continuar daquele ponto que paramos. Eu mesma recomecei do zero, não quis absolutamente nada do que eu fazia antes. Mudei completamente todo o meu estilo de vida e venho mudando cada vez mais. E esse recomeço é uma etapa muito difícil. Voltar do mundo de Nárnia e não saber mais quem somos é muito complicado. Oncotô! É assim que eu me senti quando eu terminei o tratamento. E onde estava todo o suporte para que eu pudesse recomeçar do zero? A família pode nos estruturar, nos preparar para este momento também. Porém, a família não deve se culpar caso não consiga fazer isso, porque a questão está no preparo dos familiares para ajudar um paciente oncológico. E aí onde eu quero chegar. O pós-câncer não prepara ninguém, não existe nem muitos projetos, nem muita assistência quando falamos do pós-câncer, tanto para o paciente que está em remissão, quanto para os familiares, companheiros e amigos. Após um tratamento de câncer, há muito ainda o que ser resolvido, definido e conquistado. Seja franco com sua família quando receber um diagnóstico de câncer, mostre sua fragilidade, peça ajuda, não tenha vergonha. Aqueles que realmente
estiverem predispostos, tiverem um pouco mais de tempo, tiverem condições emocionais, vão estender a mão sim, vão te ajudar com certeza. É óbvio que eu só consigo dar esse tipo de informação e até mesmo um conselho que seja, porque a experiência serviu para me mostrar que poucas famílias têm tido estrutura para conduzir esse tipo de situação. E é por isso que eu falo sobre o pós-câncer, para que as pessoas a quem chegar esta informação possam refletir um pouco a respeito do seu comportamento e quem sabe polir um pouco a sua empatia para que, se ele se deparar com uma situação dessa, terá condições de ajudar. Se você está dentro do pós-câncer, tentando recomeçar, se reconhecendo, não olhe para trás. Não existe culpa. Tente apenas se colocar no lugar do outro. Se algum familiar, um pai, mãe, irmão não conseguiu lidar com isso, aceite. É a forma com a qual ele conseguiu conduzir aquele momento. Porque se fosse ao contrário, talvez você também não soubesse como reagir. Faça sua parte sem construir ranhuras. O máximo que conseguir. Seja suave, sutil, simples. Se deu para manter aquele tipo de relação com seus familiares, se está tudo em harmonia, ótimo. Se não está conseguindo, se afaste um pouco. Dê um tempo para sua alma reconhecer tudo o que aconteceu, assimilar, o coração acalmar, e quando a serenidade voltar, você estabelece quais tipos de conexões você quer continuar tendo. Não somos obrigados a estar presente para todos. O que nós precisamos é estar presente conosco. O principal é pensarmos em nós em primeiro lugar. Quando nós estamos confortáveis com o nosso coração, estamos em paz com todo o resto. Esse é o melhor jeito que eu tenho encontrado para seguir em frente, deixar a vida me levar. Este é o meu mundo canceronês e eu espero que você tenha gostado da minha companhia. Se você quiser saber mais sobre este universo ou só trocar ideias comigo, acesse @umcotopodcast. Fique bem e até uma próxima!